E aí, pessoal, olha aqui minhas posições, como é que vai ficar aqui para essa semana, né? Continha 2.822,80 negativo nesse momento 32,12, pouco mais de 1% da conta. E como é que estamos aqui, né? Eu estou posicionado em 3 pares: euro-dólar, dólar-iene e Bitcoin. Euro-dólar nesse momento menos 1,2%, né? Mercado caindo 0,15%. Dólar-iene 0,2% negativo. E Bitcoin praticamente aí no 0 a 0. Um pouquinho lucro aqui, né? Ontem chegou a dar um lucro até razoável aqui. Mas então vamos ver de uma forma geral como é que eu vou controlar essas posições essa semana. Se nós formos analisar aqui, eu estou na direção vendido aqui no euro-dólar, ou seja, eu estou acreditando na valorização do dólar americano, em contrapartida na desvalorização do euro. Aqui eu estou na valorização do dólar americano, e aqui no Bitcoin eu estou na desvalorização do dólar americano. Então eu tenho um head aqui com essas três posições. Como? Se o dólar americano ele se valorizar essa semana, eu vou ganhar em cima do euro-dólar e do Bitcoin, né? Porque se o dólar americano se valorizar, é bem possível que nós venhamos ver, por exemplo, esse movimento no Bitcoin, ver esse movimento no euro-dólar. Então eu vou estar ganhando, vou estar lucrando nas minhas posições que eu sou a favor do dólar americano. Em contrapartida, o dólar-iene aqui ele está servindo de head. Enquanto o euro-dólar e o Bitcoin eles vão me dar lucro, o dólar-iene ele vai me dar prejuízo. Ele tende a voltar para cá no cenário que nós imaginamos que o dólar americano ele vai se valorizar. A gente vê que, se a gente for analisar a economia no momento que estamos gravando esse vídeo, né, dia 30 de março de 2020, nós ainda não estamos tão otimistas em relação ao governo americano, à moeda americana, visto que a situação tem se agravado um pouco em relação a essa crise do coronavírus, né? Mas qualquer resultado que venha beneficiar a economia americana, eu estou mais alavancado em relação a esse dólar americano, a valorização dele. Em contrapartida, se a situação se agravar ainda mais, a tendência é o meu lucro aqui, no caso o meu prejuízo, aumentar um pouco em relação à minha conta. Mas aí nós podemos analisar friamente cada posição, né? O euro-dólar, eu estou disposto a aumentar mais a minha mão se ele chegar nessa região aqui, que foi uma importante resistência aqui no passado. Aqui ele funcionou como resistência aqui em junho de 2019, funcionou como resistência novamente em março desse ano, dia 6, né, de março, dia 10 de março, dia 6 de março, funcionou como resistência. E se o mercado subir do ponto em que nós estamos até aqui, existe uma boa probabilidade de que o mercado ele possa vir a funcionar novamente como resistência a essa área aqui por volta de 1,140004, vindo a descer provavelmente, né? Caso funcione como resistência. No momento, o meu preço médio dessa posição do euro-dólar está em 1.10.305 nesse momento, aliás, 1.09092 nesse momento, essa linha vermelha aqui. Caso eu venha abrir essa posição de venda nessa região aqui, esse preço médio ele vai subir, ele tende a vir mais ou menos para essa região entre 61% e 50% de FIBO, aumentando a chance de nós zerarmos essa posição quando ela chegar nessa região, né? Em relação ao dólar iene, nós estamos positivos no momento, né? O dólar americano ele não tem se valorizado como nós gostaríamos.
Então nós estamos aqui no positivo. No momento ele vem testando essa região aqui que funcionou como suporte em diversas ocasiões. Ó, funcionou como suporte aqui, funcionou como suporte, funcionou como suporte aqui, funcionou como suporte em diversas ocasiões. Ele vem funcionando como suporte aqui, vem funcionando como suporte e pode funcionar novamente como suporte. Pode funcionar novamente como suporte. Então, por que ele pode funcionar como suporte? Nós já optamos por proteger pelo menos uma das posições que nós temos, né? Nós estamos vendidos aqui em cima, nessa região aqui, e vendidos aqui embaixo, nessa região. Ou seja, essa posição daqui de cima, ela já está no lucro, né? O preço médio das vendas do dólar ien está em 108,47. Então nós estamos no lucro nessa última venda daqui de cima. Então o que acontece? Caso o dólar americano ele venha se valorizar, a gente vai ver esse movimento aqui no dólar ien, muito provavelmente esse movimento altista. Então, prevendo essa situação, eu já protegi essa ordem aqui de venda que eu tenho acima da máxima aqui do dia 27 de março deste ano. Eu tenho essa proteçãozinha aqui que vai me dar um lucro caso o mercado ele venha, caso o dólar americano ele venha a se valorizar. E nessa região de topo aqui, onde funcionou diversas vezes aqui, é uma resistência importante, funcionou como resistência aqui em abril de 2019, pode funcionar novamente como resistência aqui, e a partir daí os vendedores podem entrar em ação levando o preço para baixo. É uma opção que pode acontecer. Então, caso isso aconteça, eu vou sair com um pequeno lucro aqui nessa posição que está, né, que está positiva, e vou aumentar a minha mão aqui, aumentar a minha mão aqui e puxar o meu preço médio para cima, né? Que nesse caso, nesses cenários, caso isso aconteça, eu vou fechar aquela posição de cima no lucro, vou abrir outra nessa região e meu preço médio vai ficar mais ou menos aqui. Então, se ele fizer esse movimento de sair de onde está agora, vir buscar esse topo aqui e voltar para cá mais ou menos para metade, ele vai subir aqui 100% e vai descer 50%. Eu tenho um pequeno lucro e tenho minhas posições zeradas. Eu tenho a posição superior zerando essa posição inferior aqui, e eu tenho lucro e vou ficar líquido nesse par. E por que você não fecha? Ontem chegou aqui nessa região aqui, ó, chegou nessa mínima aqui, chegou a dar um bom lucro aqui, quase perto de 1%. E eu cheguei a cogitar fechar essa posição mais ou menos em 1%, que já é um bom lucro. Já é um bom lucro. Mas eu não fechei porque as posições no dólar ien estão servindo justamente de head para a minha conta, para as posições que eu tenho aberta. Então, meu head, eu demoro mais a fechar do que a própria operação, né? Geralmente eu não mantenho o head aberto infinitamente, mas caso ele dê um bom lucro acima de 1% a mais, eu já cogito fechar esse head, mas eu deixo geralmente os takes das posições que está servindo como head bastante grandes, porque na verdade eu estou menos alavancado nessas posições aí que estão fazendo head. Então, para eu ganhar mais, eu preciso que o mercado ande mais, né? E mesmo que ele não ande, como eu estou menos alavancado, caso a minha posição contrária, a minha posição principal, ela do head, ela ande a meu favor, que nesse caso aqui para essa conta é a valorização do dólar americano, não importa, porque ele vai subir, eu vou sair com esse pequeno lucro aqui, eu vou estar somente com um microlote aqui e posso aumentar a minha posição nessa região de topo. Essa é a minha visão para o dólar ien. E o Bitcoin, ele inicialmente nós abrimos ele também nessa intenção de fazer um head das posições, né? Mantemos ele aberto porque graficamente, tecnicamente, ainda é uma região que vendedores já atuaram, né? Nós vamos ver aqui que já teve um movimento aqui mais ou menos de 15% aqui de baixa do preço aqui no Bitcoin.
a partir desse ponto aqui, mais ou menos onde a gente vendeu, onde a gente fez essa venda, e é um local onde é uma região do gráfico onde os vendedores eles podem continuar atuando, é propício para isso. Nós temos aqui uma região de confluência que funcionou aqui como suporte em novembro de 2019, também em dezembro de 2019, depois foi rompido essa região e agora tem funcionado como resistência e pode vir buscar essas mínimas aqui. Caso não venha buscar, nós podemos aumentar essa posição no Bitcoin mais ou menos nessa região aqui, ó. Essa região que funcionou como resistência e suporte no passado pode funcionar novamente como resistência caso o preço do Bitcoin ele venha subir, e também essa LTB aqui juntamente com esse topo. Aqui nós temos uma região de confluência aqui que pode fazer o preço bater aqui e recuar um pouco. E caso isso aconteça, nós temos o mesmo raciocínio daquela posição lá do dólar ien. Caso ele suba até lá, mais ou menos a metade do caminho que ele venha a cair, já é o suficiente para nós sairmos líquidos, né? E essa posição no Bitcoin, a finalidade dela inicial, na verdade, era proteger o nível de margem, proteger a margem líquida aí para as posições que estavam negativas, né? E ela cumpriu esse papel muito bem. Então, se ela subir, ela vai continuar protegendo, vai continuar graficamente, ela continua sendo uma venda. E como nós temos uma perspectiva aí de que essa crise ela vai passar, mais dia menos dia a tendência é a crise passar, então nós podemos ver em breve uma valorização do dólar americano. Se isso durar, veja aqui que nós temos um exemplo aqui, por exemplo, que ele durou 6 dias para fazer esse movimento de baixa. Imaginemos que 6 dias ele suba até aqui e mais 6 dias ele chegue na metade, já é o suficiente para a gente zerar essa posição. Mas por enquanto, ela graficamente, tecnicamente ainda é uma posição válida de venda, né? Somente se a gente tiver um lucro aí bastante expressivo aí, é que a gente vai procurar fechar. Então, por enquanto, essa é a visão para essas 3 operações, para esta conta aí. Eu estou mais alavancado esperando uma valorização do dólar americano, mas também estou com head aqui, caso ele venha se desvalorizar temporariamente, né? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comente, deixe um like, compartilhe para aquelas pessoas que ainda não têm uma visão muito coerente do mercado, ainda não tem aquela consistência, estão buscando essa consistência. Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe para essas pessoas aí.